Ao redor da hora marcada, eis que surge um ponto preto lá longe, onde os olhos ainda alcançavam os trilhos que se perdiam de vista. Velozmente esse ponto foi se ampliando e, de repente, com um tamanho enorme, passou rente ao povo como uma imensa serpente, bufando e balançando o corpo. Era a locomotiva puxando os vagões de janelinha. Chegou barulhenta, fazendo tremer o chão, batendo o sino, soltando fumaça, rangendo as rodas nos trilhos de aço imponente. O povo sentiu um frenesi, arrepiou-se, prendeu a respiração e enxugou o suor frio que emanava da testa, enquanto rojões pipocavam no ar e a banda, com todos os seus instrumentos, executava a todo pulmão um dobrado vinil. A ferrovia foi inventada há 180 anos e chegou em Bauru, né, a questão aí de pouco mais de 100 anos, 1905, né, o trem estava chegando aqui através de um ramal que vinha de Botucatu. No mesmo ano começou a ser construída a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E daí a 5 anos, em 1910, chegou a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Então, em pouco mais de 5 anos, ou quase 5 anos, Bauru se tornou uma espécie de entroncamento ferroviário. E o trem, não é, a ferrovia, se tornou a principal alavanca que potencializou toda a ocupação do centro-oeste paulista e depois entrando para Mato Grosso até a fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. E realmente o trem era um transporte revolucionário. Ninguém de 40, 30, 50 anos atrás jamais poderia imaginar, não é, que a gente estaria hoje numa espécie de cemitério, não é? Uma espécie de cemitério de locomotivas, de vagões, de uma infraestrutura ferroviária, etc. Porque em nenhum lugar do mundo a ferrovia foi transformada nessa sucata. Ela segue sendo, a ferrovia segue sendo, não é, uma espécie assim de vanguarda, não é, no transporte, seja de carga, seja um transporte de passageiros. O trem de passageiro, ele não é lucrativo em nenhum lugar do mundo. Só tem 2 trechos que tem o transporte de passageiro que se autofinancia. É Tóquio-Osaka e é Paris-Marselha. São os únicos trechos. Os outros trechos todos são antieconômicos. É preciso que o Estado, então, subsidie, não é? E o Estado subsidia, tá certo? Subsidia por quê? Porque o transporte ferroviário é alguma coisa sagrada, tão sagrada como a educação, como a saúde, como a habitação, como a segurança. O transporte ferroviário é mais seguro, é mais econômico, é mais rápido, é mais confortável. Porque o governo fala, eu não tenho dinheiro. Sim, mas como não tem dinheiro? É possível ter o dinheiro. É preciso que você renegocie a nossa relação com os bancos internacionais. Tá certo? Que levam embora, não é, centenas, dezenas e dezenas de bilhões de dólares. O dinheiro que deveria estar sendo aplicado na ferrovia, na educação, na saúde, etc. O trem é o meio de transporte de massa mais antigo, é o meio de transporte de massa do presente e é o meio de transporte de massa do futuro. Só entre nós é que está esse monte de sucata. Para ser um bom maquinista, precisa conhecer o peso da locomotiva, o peso do trem e o perfil de linha. Se você não conhecer o perfil de linha, você não sai do lugar. Entendeu? Esse que é o negócio. Para ser maquinista é lindo. É lindo ser maquinista. Posso falar para você que eu fui 30 anos e eu gosto demais disso aí. Demais disso aí. Isso aí para mim era um... Nossa, era tudo. Era tudo. Era tudo.
Tinha muitas moças, muitas mulheres que viam o maquinista como um deus, não como um homem, né? Porque o homem tá puxando puta de um 18 vagão, 20 vagão. Então ela achava que era uma, né? É uma enormidade. Quantas vezes nessa estação aqui mesmo, eu entrando com um trem de passageiro, aquele puta trenzão azul, lindo de morrer que era aquela época. Quando eu entrava aqui com o sino batendo, tem, quantas mulheres eu não vi olhar por cima do ombro do próprio marido dela? Quando eu repicava, eu via elas no barranco. E quando eu não repicava o apito, eu não via ninguém em cima do barranco. Que era a minha mulher, a irmã dela e uma vizinha. Entende? Que hoje é minha mulher. Que até então, naquele tempo, eu era casado também. Eu tinha minha família. Quer dizer, minha mulher faleceu, né? Então, o que acontecia? Eu não repicava o apito e ficava prestando atenção se elas estavam em cima do barranco. E elas não estavam. Aí, quando eu vinha na outra escala que eu passava por lá, eu repicava o apito, aí eu via ela estava em cima do barranco. Eu falei, então tem alguma coisa. Aí eu peguei e comecei a pegar o envelope e punha bala no envelope. Mas não escrevia nada, só punha bala, né? E jogava pra cima do barranco, mas só que o vento do trem leva, né? E ela descia correndo e ia lá buscar. E eu chateei ela umas par de vezes jogando só bala, né? Só pra ver, né, o jeito, né? Aí eu comecei a escrever bilhetinho. Aí eu peguei e escrevi um bilhetinho pra ela, que eu ia ficar lá, se ela quisesse conhecer eu, conversar comigo, que ela fosse na estação que eu tava lá. E ela foi. E a gente começou a namorar. Fui falar com a mãe dela, a mulher lá não aceitou não. Você é casado, o que você quer com a minha filha? Eu falei, mas peraí, burro amarrado também pasta. Eu também não vim aqui pra desmoralizar a sua casa, eu vim aqui pra somar com a senhora, que ela não tinha marido, sabe? Então ela achava que o cara ia lá pra... Não era nada daquilo, era coisa séria, né? E graças a Deus é tão séria, nós temos um filho, ela mora comigo, construímos nossa vidinha aí, estamos aí, graças a Deus. A pessoa lá falou, professor, pode matar uma curiosidade minha? Eu falei assim, ó, se tiver no meu alcance, eu puder te responder com todo prazer, por que não? Aí ela falou assim para mim assim, então, ó, eu queria saber, o que representa esses homens de capacete branco? Eu falei, vocês são os engenheiros. Ah, mas engenheiro? Eu falei, é engenheiro. Mas e esses de capacete cor de cinza aí? Falei, isso aí são os encarregados, mestre de linha, mestre de obra, essas coisas aí. Porque quando acontece acidente vai ver que precisa fazer muita reparação, né? E esses rapazes de capacete cor de abóbora? Eu falei, bom, esses aí são os braçais, né? Esses aí são os que trabalham, né? Tal. Então, uma virou para outra e falou, menina, tem mais quem manda de quem trabalha. Já veio na minha cabeça. É por aí que nós vamos se afundar. Foi roubado, não sei quem foi, nunca vi, mas que roubaram, porque eu tô vendo aqui, ó. Olha aí, onde que tá os voltímetros, né? Equipamento de freio, onde que tá tudo isso? Olha o gerador. A capa do gerador. Aqui era o gerador. Aqui tinha um compressor grande, ó, compressor de ar. Compressor que, deixa eu falar pra você, viu? Olhar isso do jeito que tá hoje, meu irmão, é coisa de louco. Nossa, como tá? Olha, os caras quebraram tudo isso aqui era isolante, era isolador. Chamava isolador. Quebraram tudo o isolador. Eu saía da minha casa e vivia aí dentro. Então, eu com propriedade e com conhecimento posso falar para quem quer que seja que isso aí, eu sei tudo que está faltando aí. Sei tudo que está faltando aí. E o que eu mais sinto que está faltando aí foi falta de vergonha. Entendeu? Porque isso aí não podia estar assim, não devia nem estar assim. E nem pensar de estar assim. Olha. Olha o que é isso, rapaz. Olha o gerador da máquina. Já estava depenando, hein? Já estava depenando o gerador da coitada, ó. Olha só. Meu tempo isso aí era coisa que a gente tinha muita consideração por isso. Mas hoje, que eu posso falar disso? Falar, ó, por favor, não tira o resto. Porque senão não vai ter nem lembrança disso.
foi uma epopeia, porque aquele lá quebrava direto e ele era pequenininho, cabia um só. Aí tive que montar esse aqui para ir mais gente, porque precisa de mais gente. E você aproveitou o que daquela gaiola? Motor só. Só motor. Precisa de mais gente porque é uma peripécia, precisa carregar, precisa empurrar. Falar nisso, vocês vão sofrer um pouco, pode apostar nisso. Vai ser um troço trabalhoso. Beleza. Né? Vamos lá, gente? Vamos. Vamos pro passeio? Estamos à beira de uma plataforma, aguardando aquela composição que nunca mais virá. Não mais ouviremos o seu apito. Não mais sentiremos aquele cheiro. As estações hoje estão cheias de nossos próprios fantasmas. Em nossos corações há trilhos abandonados. Há saudades. Dormentes. Que belo nome para aquela serventia da madeira, hein? Dormente. Será que dorme o dormente? Não sei. A saudade não dorme. A brigada, ávida para voltar à ativa, desperta ao menor sinal. Pronta para partir e encantar os nossos caminhos. Meus pais eram aqui da fazenda Paredão, meu pai era carreiro, e a gente morava logo mais ali na frente. A gente tinha um certo tipo de amizade, né, com os pessoais que eram ferroviários, né, sinaleiro, gurita, os encontros, né, de trens, né, vindo de Marília para Pompeia, de Pompeia para Oriente, e a gente fazia aquele percurso, né, desse intermédio que a gente sempre morou beirando, né, a ferrovia, até que a estação. Então isso aí era o nosso passeio, porque a gente trabalhava na roça, na lavoura. Então o trem fez muita falta nessa parte. Era muito importante o trem aqui na nossa região, os cargueiros. Então a gente já não controlava mais os horários por despertador, horário por rádio. Eram os horários de trem. O trem passava e falava, tal hora. Outro trem passava já a tal horas, porque esse horário correto não atrasava. E depois que acabou o trem, então acabou o Oriente. O transporte, né, de cargueiro, do povo, que era baratíssimo, né? Hoje tudo é ônibus, e você vê o total de acidente nas estradas que acontece, né? Nunca vi falar que aqui na nossa região na Alta Paulista tivesse um acidente de trem. Quantas vezes eu não levei meus filhos daqui a Marília, pagar prestação, fazer compra, de trem. Sair daqui e a Marília, passear de trem. Panorama, ia Panorama, Tupi Paulista, Dracena de trem. Então a gente tinha aquele horário da missa das 6 horas da tarde. O trem passava 8 horas da noite, no horário que terminava a missa. Então a gente saía da igreja, não ficava nem na praça, vinha correndo para a estação esperar o trem. O trem trazia uma cidade bem pertinho da outra, só aquele prazer de entrar no trem e viajar, olhando, ficar na porta do trem, vendo, né, o movimento, né? Todo homem é obcecado por máquinas, né? Essa máquina que eu gosto. Em infância eu andei de trem, né? O que mais me inspira aqui não é nem tanto trem. É saber que tem uma estrada abandonada de 380 quilômetros, que praticamente é uma imensidão só sua. Você olha pra frente e vê uma reta dessas, né? E não tem nada na frente, nada. Como o desbravador, você vê novamente, tá tudo abandonado, você tem curiosidade de ver. Tem uma parte que é a parte histórica, né? A parte de rever isso, né? Do saudosismo, né? E a parte de aventura mesmo, que é uma aventura na verdade. Acho que a gente consegue criar. Montei ele porque ele está abandonado e eu tinha curiosidade de andar. E esse é o terceiro que nós fizemos, que até agora dá problema, mas muito pouco.
Esse até que é querer ver o começo do rio, mais ou menos, o começo da estrada, onde é que é. E eu quero ir até Panorama. Parece brincadeira, mas às vezes você consegue até sentir o cheiro da época das locomotivas que passaram aqui. Você consegue, às vezes consegue, no seu imaginário, ouvir o burburinho das crianças esperando o trem quando chegava. Você imagina isso aqui há 50 anos atrás, passou gente aqui, há 60 anos atrás, passou gente aqui. Passou gente com um sonho que foi para São Paulo para fazer faculdade de medicina na capital e coisa assim. Teve milhares de histórias aqui. Gente que foi lá e enricou, como falaria aqui no popular. O trem é a coisa mais moderna que existia. Todo o modernismo resumia no trem, todo. Hoje em dia o que aconteceu? Olha que estrada, perfeito, é um tapete. E olha a ferrovia, comprando os dois do lado. Não dá nem para comparar a velocidade de um para o outro. Uma locomotiva que faz 5 litros por quilômetro, para levar o último trem que passou aqui mais ou menos em 2001, ou 2000 mais ou menos, ele levou mais ou menos 30, 40 passageiros até Panorama. Então, se eu vou levar em conta que o ônibus cabe 50 passageiros e faz 5 km por litro, não tem nem como manutenção da via permanente e mais o combustível não é viável economicamente. Teria que a passagem custar tipo R$300. R$300 é mais barato que de avião. Esta foi possivelmente uma das últimas viagens em que a dura realidade ela veio à tona com a degradação do trecho ferroviário entre Bauru e Panorama, onde as pessoas dormiam nos corredores dos trens, nos banheiros, nas plataformas, o lixo era jogado através dos bancos. Nós vivíamos em função do trem, como não existiam estradas de rodagem, apenas estradas de terra secundária, nós vivíamos todos em função do trem. O trem era mais democrático, você encontrava as pessoas, você jogava a conversa fora. Como as viagens eram de uma duração mais longa, propiciava esse intercâmbio com as pessoas. De você poder estar desfrutando não só da paisagem, mas também da comida, que era muito boa. Não é? O filé com fritas era famoso. E a partir do momento que ela foi estatizada, a Companhia Paulista de Ferro foi estatizada pelo governo do estado, começou o período de degradação. A duração do percurso, ela, apesar dos anos passarem, ela foi ficando cada vez maior, a duração. Pompeia-São Paulo normalmente eram 12 horas de viagem, que poderia se estender a 14, 15 horas. E os ônibus passaram a fazer esse trajeto em 7 ou 8 horas. Como eu fotografava, eu acabei, através de alguns amigos, levado à ferrovia. Eram amantes, há muito tempo, da preservação ferroviária. E eu passei a integrar semanalmente as reuniões ali perto da estação do Pari, onde era a sede da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, e sempre que possível estou na estrada visitando os trechos ferroviários e fotografando, que é um hobby que eu tenho já há muito tempo e continuo preservando essa minha identidade ferroviária. A gente era só menino que sonhava em trabalhar na ferrovia. Você maquinista, a gente falava. Um dia, o trem parou. A estação aquietou-se. Ficaram os sons da mata, o rangido dos ferros parados sofrendo sob o sol e sob a chuva, e o sonho de alguns de um dia ouvirem o barulho e o canto da locomotiva chegando ligeira mais uma vez.
parece o que é, que isso aqui era. E geralmente você chega numa cidade assim, estranha, você quer ver onde era a estação, como que é, né? E aqui, ó, não veio ninguém, né? Mas aqui já foi bom, né? Aqui foi muito lindo aqui, os pedacinhos. Isso aqui já foi bom. Aqui é o... Escritório do chefe, né? Do chefe, estação. Lá onde soltavam os trens. Agora aqui é uma armazém de café, de arroz, tudo quanto há. Ninguém acredita o que era, mas hoje... se fosse para mim trabalhar hoje, eu nem sabia mais que jeito que era. Aí eu casei, com 5 meses eu fiz ele entrar. Ele disse que ia morrer, se ele entrasse na linha ele ia morrer. Eu falei, não morre não, que meu pai entrou com 18 anos e não morreu. Não queria porque o chefe já tinha me avisado que ali é o vida ou morte. Eu estava com medo. Aí eu ameacei ele, né, que se ele não entrasse eu largava dele. Aí ele resolveu entrar. 1950 aí? Acho que o 2, né? É, já faz 30 anos que eu tô aí. Eu se fosse o governo, eu dispensava todas as outras, a linha de ferro, que é bom. Tinha perigo de bater porque na hora que partiu o trem, uma comparação de Pompeia, né? Então aqui tinha um staff, um negócio assim. Aqui não sai, o chefe dá a corrente aqui, então aquele ferro, ele dá a corrente, aí o ferrinho sai, né? Se aquele ferrinho não sai para entregar para o maquinista, ele não pode ir para lá. Não, mas quando vocês iam viajar assim, que vocês não queriam pagar passagem? Aquilo lá dava um jeito de dar um nó no guarda, entrar meio de engate. E nós tínhamos passe, né? Mas eles, às vezes, para sair assim, para passear, eles ficavam escondidos dentro do trem. Eu fui uma vez até São Paulo, dentro do banheiro. Não abri a porta nem por decreto. O guarda bateu, que não abro. Tinha vezes que eu ficava com ele aí, né, no escritório aqui na estação até meia-noite, 11h30. Porque ele tem pouca leitura. Então quem ajudava ele em toda a leitura era eu. Negócio assim de comunicação. Se o trem pegava um animal, tinha que fazer comunicação. Quem era o dono, a hora que foi. Então era eu que fazia. Aí nós fizemos greve e aí nós ganhamos a questão. Aí o governo tomou conta, né? Aí no pagamento veio um bolão de dinheiro assim, ó, todo mundo ficou doido. E aí a coisa melhorou, mas a linha foi piorando. O próprio funcionário do trem já começou a roubar. Meter a mão. Ao invés de cobrar, dar passagem para você, já não cobrava. Ao chegar no final, ele falava, dá 1.000 aí, dá 2.000, enfiar no bolso. 10 vezes. Ele fez a cama, né, para dormir. 10 vezes, foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. Participaram com determinação e coragem de nosso memorável movimento grevista nos dias 24 de fevereiro a 3 de março. Dia 3 de janeiro de 66 eu entrei na Companhia Paulista. A gente fica chateado, né? Porque eu vou falar, quando eu entrei aí, que eu trabalhava, eu não acreditava que isso ia acabar um dia. Porque aqui foi, ó, meus avós, meus pais, meus tios, e eu e meus irmãos. Foi quantas gerações que passamos por aí? O primeiro passo que levou da FEPAS, e veio aquele presidente da FEPAS, o Dr. Shafik Jacob, não sei se vocês viram falar, já falaram dele, já. Então, primeira coisa que ele falou, se o Danito não falou porque ele esqueceu, o homem falou assim, mato não derruba trem, pode deixar o mato crescer. Aí já, de vez a turma de Carpilinha ia fazer outro serviço, e o mato foi tomando conta. Aí viu que saça que formou aí, né? Tá aí para qualquer um ver. Ó, as partes que estavam mais conservadas um pouco, acabaram de arruinar o resto. E foi para ficar mais fácil privatizar, né? Porque afinal de contas, uma ferrovia para privatizar tem... O número dela em valor é grande.
Então vamos sucatear bastante ela que vende como sucata. Foi o que eles fizeram. O último trem de passageiro que passou por Cabralha Paulista. Tem um CPzão na Paulista. Hã? Isso aqui é um bastão de staff. Seção D, que era a longa distância, Adamantina Tupã, ou seja, Tupã Adamantina. Foi trocado, bitola estreita passou a ser larga. Construção do leito da larga, entre Adamantina e Panorama. Isso aqui já foi do ano de 60 em diante. A coete, a turista que se a IPH, e coio racha com a televisão que coete, é não, é Jonopova. Antes de vocês falar com nós, já sabia que vinha vocês. Que nem meu tio aqui, ele já tem falado comigo. Falou, eu sabia que essa pessoa vinha hoje. Porque eu já tinha sonhado nesta noite, ele falou para mim, né? Então esses antigos, muitos antigos, eles se sabem. Que vem visita, que vem pessoa. Assim era no passado, né? Antes de Bauru, aqui era a terra dos gangue-gangue. Aí quando formou Bauru, aí veio essa noroeste, aí eles afastaram, veio morar para cá, né? Aí saíram lá de Bauru porque era uma vila já que já tinha no começo. Assim está a história dos gangue-gangue. Aí começou essa luta com os brancos, aí eles se afastaram de Bauru, veio morar por aqui. Aí eles ficaram aqui com os tempos e os patrícios morreram muito patrícios por causa desse noroeste, né? Quando passou. Que eles não queriam que cortasse para aqui, né? Naquela época. Então morreu muito. Claro, não foi a ferrovia que provocou a demolição da sociedade indígena. A ferrovia apressou, né? Os índios foram desalojados em função do avanço da fronteira do café, principalmente, não é? Mas tudo isso exigiu a presença da ferrovia. Então, quando a ferrovia começou a funcionar, não é? Aí se acelerou o processo de desalojamento dos índios, e de uma forma muito mais violenta do que antes, não é? Os índios, a sociedade deles não serve para os objetivos do capitalismo que está avançando, não é? Eles não são consumidores, não são reserva de mão de obra, não é verdade? E além de tudo, segundo o pensamento dos capitalistas, eles estão imobilizando um importante meio de produção que é a terra, tá certo? Então precisa ser desalojado e desaloja a força mesmo. Da mesma forma que os índios são atacados, eles também atacam. Eles reagem também. Atacam os acampamentos dos trabalhadores, certo? Dos trabalhadores, atacam as casas de fazendas, etc. Então eles reagem com violência, sem dúvida. Não é? Mas é uma luta desigual. Ou seja, eles não têm condições de ganhar a guerra, não é? E aí é que o governo cria o Serviço de Proteção aos Índios, em 1910, que depois vai virar FUNAI. E o Serviço de Proteção aos Índios começa a fazer os contatos, não é? E aí, durante alguns anos, são demorados os contatos, etc., até que os índios acabam se rendendo. À altura de 1916, 17, eles eram só menos de 200, 170 e poucos, etc. Sobreviventes deles existem ainda, vivem lá nessas reservas de Icatu e de Vanuíra. Deve ter mais ou menos umas 300 e poucas pessoas ao todo hoje.
O governo que deu aqui para ele, né, Lio? Cortaram essa terra da aldeia para os índios velhos. Aí que eles ficaram aqui, né? Tinha muito cangangue, né? Mas agora depois que acabaram todos os índios, aí veio esses terenados do Mato Grosso, aí veio de lá de Minas, né? Bom, tem aqui a minha mãe contava, né? Contava que eles eram ruins, queriam matar os índios velhos, meus bisavôs. Estava passando o trem, não sei que os homens brancos mexeram com os índios, então meus bisavôs atirou com flecha, né? Matou ele dentro do trem. Aí eles correram para esconder, né? Corria para o mato, ficaram lá uns tempos lá e depois vão lá procurar ele, mas não consegui achar não. É duro, não é? Olhando da linha do trem os trilhos de ferro, não há quem possa imaginar que vão de mãos dadas a um mesmo lugar, a vida e a morte, a portas fechadas. Um apito anuncia então que da estação aproxima o tão esperado, xingando e cantando, trem da central. Se eu soubesse que os trens iam parar, eu acho que eu teria, né, aproveitado mais, andado mais, sabe, enchido mais, né, o saco do meu pai ou da minha mãe para me levar para andar de trem, né. E meu presente de Natal era uma viagem de trem aonde os trens se cruzavam. Era o dia inteiro no trem. Eu chegava, né, com a máquina cheia de foto, vamos dizer assim, e minha mãe cansada. Aí eu falei, mãe, obrigado, né, esse é o meu presente, adorei. Mas desde pequenininho, né, eu chorava por causa que ela queria ver o trem, né? E a mulher, ela que trabalhava em casa, trazia nós na porteira, né? Na antiga porteira que tinha na cancela, só pra ver o trem. Via o trem ir embora. Fiquei todo feliz da vida. E antes tinha também o trem das 4h20 aqui, né? E 4h10 tinha um ônibus, né? Aí eu catava o ônibus, ia lá em Adamantina e vinha de trem 4h20. Fiz isso uma semana, só pra andar de trem. Eu chegava e fiquei realizado. Sei lá, é muito interessante. Que uma vez também, em Bauru, né, já operei uma máquina a diesel. Eu andei coisa de uns 600 metros e eu tenho filmado isso em casa. É muito interessante. Bom, foi fácil porque estava só a máquina, mas diz que quando tem vagão a coisa fica mais difícil. Tá belezinha. Essa daqui é a única e a primeira, né, e já está em fase de patente. Eu andando de bicicleta e de olho na linha do trem, né? E vira e mexe, sabe assim, né? Nós parávamos assim onde tinha as passagens, ia lá, olhava a linha e voltava. Não tinha jeito, até que eu catei essa minha bicicleta, né? Aí comecei assim a andar em cima da linha, né? Equilibrando assim de qualquer jeito. Aí eu falei, putz, se desse certo isso ia ser legal, meu. Mas aí saiu, né? Deu certo. Aí eu catei, por exemplo, assim, o facão, né, o machado, e fui cortando as partes assim que ela encostava na gente, né, tal. E agora dá pra chegar tranquilo lá em Núbia. Se, por exemplo, vai embora. Só pra agora, assim, eu gostaria de sair de Núbia, mas lá tá muito feio. O mato, vamos ver, né, um dia que der na telha, né, muita vontade mesmo vai. Tem muita gente. Eu achava que eu era, sabe, o único, assim, louco, vamos dizer, né? Mas aí também eu já descobri um cara, né, de Junquerópolis, uns outros de Bauru. Aí nós trocamos ideia, né? E vira e mexe, eu e ele vamos lá pra Valparaíso de domingo só pra fotografar trem, que lá passa trem. Vai lá, fotografa e vai embora. Grava essas fotos e fica vendo durante a semana, vendo filminho. Isso daí pra nós vamos dizer assim, é como você, assim, meio pescar. Você tira, né, ela é um peixe grande, o meu peixe é o trem. Parou o trem, depois que o trem parou, nunca mais foi ver meu bem. Parou o trem parou, depois que parou o trem, nunca mais vi meu amor.
gente se encontrava, se abraçava e dava a mão. Gente daqui, gente dali, gente de lá, todo mundo ansioso esperando o trem chegar. E trem vai, e trem vem. Tanto que até a história tem o trem da história. E quando não se sabe bem o que é, descobre-se logo que perguntar: que trem é esse, hein? Mesmo que de trem não tenha nada. Nada disso fala mais de trem do que a saudade de estar lá. Onde ele levava e fazia o vento e a alegria estamparem o meu rosto liso. Hoje, tão enrugados quanto meu rosto, estão os caminhos por onde ele passaria. Sem alegria, sem vento, nem movimento, nem festa, como meus dias nessa cidade, que por causa do silêncio do trem, foi esquecida pelo mundo. Ferroban enrolou até ela sair, né? Hoje está ali a ALL, América Latina Logística. E eles disseram que possuem aí a intenção de novamente retornar com os trens de carga no primeiro momento. Quero crer que no segundo momento, até com o transporte de passageiros. A MINAP é a Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista. E nós, em conjunto, todos os prefeitos e dirigido por mim, já estamos há algum tempo, desde quando era a Ferroban, que era a concessionária da linha, né, da estrada férrea, a reativação da locomotiva, do comboio, para fins de transporte de carga. Não só para levar ao Porto de Santos, mas também para que possam ser levados ao Mercosul. Nós aqui possuímos o Rio Paraná, que faz essa interligação de logística entre a ferrovia e o transporte fluvial, né, e levando até os países do Mercosul. Nós firmamos um convênio Prefeitura de Dracena com a Rede Ferroviária Federal e, através desse convênio, firmamos cláusulas em que nós poderíamos estar recuperando o patrimônio, porque ele estava deteriorado, e no convênio também dissemos que nós estaríamos colocando aqui na rede, neste prédio, a Secretaria da Cultura. Em primeiro lugar, era um espaço vazio, onde aconteciam... as pessoas que utilizavam drogas estavam sempre presentes nesse local, a prostituição e mesmo um assassinato aconteceu aqui dentro. O lugar que antes era visto com medo, hoje existe uma circulação constante de pessoas, uma escola próxima que as pessoas, os alunos saem à noite da escola e eles passam por aqui porque eles sabem que tem um guarda e está todo iluminado e não é mais abandonado. A própria população investiu nessa questão de repente, gostar do espaço, tanto que se você der uma olhada no espaço, você não vê uma pichação, você não vê nada. Então eu acho que quando você envolve a comunidade, e a comunidade gosta do que está sendo feito, ela não destrói. Isso a gente tem mesmo como exemplo. Hoje, esse espaço aqui ele ficou como um marco, tá? De preservação de patrimônio, que é uma coisa que não se vê na região. Se eu fosse um trem, garanto que eu seria um trem daqueles velhos trens de outrora. A uma estação eu nunca chegaria, senão depois de ter passado a hora. O melhor da estação está na espera do trem que vai passar e que atrasou. Se eu fosse mesmo um trem, quem me dera, eu seria esse trem que não passou. Eu seria esse trem retardatário, cheio de lassidão, trem proletário que o povo espera sempre na estação, numa esperança sempre renovada de que esse trem lhe traga na chegada um pouco de alegria ou de ilusão.
Panorama é uma cidade totalmente turística. Se tivesse o trem correndo aqui, nós teríamos muito mais movimento na cidade. Panorama é o fim da linha. É o começo. É o começo e fim. É o começo do fim. É onde o Judas perdeu a bota. É o começo do fim. A minha família todinha ferroviária. Nós éramos eu acho que a maior família ferroviária, hein? Tudo ferroviário. 19 pessoas. Na época da eleição, o pessoal ia esperar passageiro, por exemplo, para chegar eleitor, por exemplo, vinha de Campinas. O senhor tinha até, digamos, Marília, para encontrar eleitor, para vir conversando com ele de lá para cá. Para tentar. Comecei como ajudante, depois eu passei. Em 79 passei para maquinista. Eu comecei em Rio Claro, depois Marília, Adamantina e aqui. Eu cheguei 5 de março de 62. O trem começou a correr, inaugurou em 20 de janeiro. De 62. Então, de 62. Então foi o quê? Foi uns dois meses e pouco. 2 meses depois. No começo, eles fizeram uns containers e carregava, punha o container no caminhão e o caminhão vinha aqui. Aqui chegava. Tinha um guindaste ali em cima, o guindaste descia o container na chata, enchia, subia, punha no caminhão, o caminhão ia lá na estação. Ali atrás da rodoviária. Atrás da rodoviária ali, um trapichinho, aí despejava no vagão. Depois, a linha chegou até aqui. Ela ia até lá. Aí foi montado o trapiche aqui, na época, aí saía diretamente da balsa. Daqui, seu Zé. E vinha, era aqui, né? É o trapiche aí. Vinha diretamente da balsa, já descarregava. No vagão. No vagão, porque a linha do trem chegava aqui, passava por aqui e subia. Aí começou de 16 a 18 vagões, começou uma média de 36, 38, de 30 a 38 Aumentou vagões. O carregamento. Aumentou. No dia que eu abri a bolsa, linha circular, criando a FEPASA, eu falei para os companheiros meus, que estavam em serviço. A contar de hoje, eu não dou 30 anos para a ferrovia acabar no estado de São Paulo. É mesmo? E não foi 30 anos? Não chegou. FEPASA foi a 11 de novembro de 71. O governo tomou conta de tudo e virou FEPASA. Sorocabana, Paulista, Araraquarense, Mogiana, São Paulo, Minas. Foram cortando os trens de passageiro. Daí foi aumentando, foi aumentando os cargos de mando. Justamente. E diminuindo os cargos de operacional. Justamente. Chegou uma época que tinha 22 mil funcionários, era 15 mil da área administrativa e 7 da operacional. O que faz a ferrovia andar? Vai lá. Eu acho que isso aí, esse negócio de privatizar, não foi privatizado. Isso aí foi só, toma lá, fica aí. Porque isso aí é um tipo de um comodato. Não vem falar pra mim que o cara... Porque o valor que pagaram na época não corresponde. Ó. E você viu o porto intermodal que tá lá? Então fizeram o porto aí como sendo uma compensação para o município. Mas não é do município, quem está tomando conta é uma firma de fora. Nunca foi usado. É virgem. É.
Quando Mauá trouxe a ferrovia para o Brasil, o estatuto ferroviário era esse. Era gerar emprego, manter-se a si próprio, tá entendendo? E escoar a produção. Sabe o que é a palavra trem? O significado? Algum de vocês sabe? Transporte rápido, econômico e maciço. Por quê? Porque uma locomotiva rebocava daqui até Tupã 1.470 toneladas. No fim estava levando 1.500. Quantos caminhões precisa. para levar essa mesma quantidade de... Então é o seguinte, é impossível correr o trem na situação que está a ferrovia. Tem que arrumar, né? Tem que arrumar. O leito. E outra, essa reativação implica num investimento fantástico, fantástico. Eu não sei se eles vão fazer. Por quê? Porque as empresas privadas, de um modo geral, elas querem ter um retorno imediato. Então, quando a América Logística fala isso, que vai reativar a linha, etc., eu não levo a sério isto. Porque eu não tenho garantia nenhuma disso. Agora com a América Latina deve dar uma melhorada, assim, é uma outra filosofia, né? De ter que ser competitivo e tal. Porque o pessoal de ferrovia não... Se trabalhar bem, se não trabalhar bem, porque eles querem só receber o salário, né? Ah, eles têm que se virar, né? Tem que sinalizar a passagem, né? Ou o trem passar com redução, porque senão acidente vai ter. Agora é que vai ter. Porque o povo desacostumou, tá todo mundo agora. Aí passa acho que vocês mesmos passaram por cima da ferrovia, vocês olharam para um lado. Tá. Então quando tiver o trem já corre risco, velho. Se for só voltar a carga, aí acho que não é muito bom para nós não. Porque é muito perigo, né? De nosso Patrício aí andar aí. Eu acho que tem trecho da ferrovia que dá para inclusive ativar o passageiro, mas não como passageiro, assim como turístico. Como tem de Paranaguá, Curitiba, Paranaguá, como tem essa Vale do Rio Doce, que muita gente, eu por exemplo, estou querendo a fim de andar, pegar um avião e ir até Belo Horizonte para pegar um trem. Eu sei que nunca me deixarão andar, né? Por causa da circulação de trem também, eu acho que é muito perigoso. Mas não tem problema, vixe, nossa, eu sabe, de todo jeito, assim, desse jeito também eu vou ganhar. Com foto, com trem, vixe, eu vou adorar. Eu não ligo, né, de parar de andar por causa da volta dos trens. Né? Eu gostaria que voltasse a minha ferrovia. Gostaria mesmo. Eu não ia puxar mais trem, mas que muita gente ia perguntar para mim, quando você trabalhava, como é que você fazia? Eu ia ter o prazer de falar para ele, faz assim, que dá certo. Já faz tempo que partiu o último comboio de esperanças. E ao longe apitou na curva dos anos uma derradeira saudade. Esvanece na memória espirais de lembranças antigas. Crescem nos trilhos desolados da vida os primeiros ramos da sempre viva. Houve um tempo de cores e risos, movimento intenso, calor e ruído de eterna festa. Batiam os sinos da loucura e soava inquieto um coração jovem. Passaram as ilusões e as dores passaram. A princípio lentamente, deixando a estação vagão por vagão, de lágrimas, outros de mágoas, alguns de momentos, outros de ternura. Corre agora no ar o silêncio do abandono. Sussurra apenas a aragem do adeus. Baixa agora a cancela ao nível do chão e na passagem impedida espera. Ouve-se ainda o coração? Fechada a estação, vêm os pássaros morar nos seus beirais. O velho campanário não anuncia mais chegadas ou partidas. Desta linha, ramal da vida, penúltima parada da dor. Não parte mais nenhuma ilusão.